E olha só, nós agora no Passo a Passo vamos aprender um lindo colar para deixar qualquer look muito mais bonito. Olha só que maravilhoso, ele é um colar gola em fio de malha. E quem vai nos ensinar é a artesã Tati Leite. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Rogerinho, boa tarde. Trabalhar com fio de malha é maravilhoso e pode criar uma peça dessa então, hein? Você coloca uma peça básica, já transforma todo o look, né? Já transforma completamente. Inclusive eu trouxe esse colar porque a gente está próximo a entrar no outono. Verdade. E ele é mais quentinho, né? Ele é um colar gola. Já traz um conforto. Já traz um conforto, então é um acessório que também vai esquentar um pouquinho. Gostei. Como a gente começa então? A gente começa esse colar com um trabalho em crochê. Tá. Para quem gosta de crochetar, quem gosta do crochê, ele é feito com um ponto que é super facinho, é o ponto correntinha. Só de ponto correntinha? Ponto correntinha. Então a gente vai ter 2 passos nesse colar. Primeiro nós vamos... no início, né, dos trabalhos das peças em crochê. Exato. Primeiro a gente vai fazer 6 voltas do ponto correntinha, que vai ser de fato o colar, vai ser as voltas do colar. E depois a gente vai repetir o segundo passo para fazer o broche do colar, que é esse broche bonito que está aparecendo ali, cheio de strass. Tá. Então, para explicar aqui, eu vou fazer... Esse fio, explica para mim antes, esse fio de malha é fácil de encontrar? Então, esse fio de malha, ele é fácil de encontrar. Hoje em dia, o fio de malha, você encontra com mais frequência em lojas de artesanato. Na pandemia, muitas lojas acabaram, inclusive, né, abrindo as suas lojas online. Então, você encontra, inclusive, bastante variedade para estes fios, né, online. Eu estou usando um fio, inclusive, que ele tem 4 centímetros de espessura. Tá. Ele é considerado um fio prêmio, vamos dizer assim. É um fio que ele tem pouca irregularidade. Certo. Então, você percebe que ele, em toda a sua extensão, ele tem a mesma espessura. O que vai me ajudar bastante a produzir uma peça assimétrica, né, regular. Para que ela fique bonita, fique no mesmo tamanho. E qual que é o tamanho da agulha que você vai trabalhar? A agulha que eu vou trabalhar é uma agulha de 10 milímetros. 10 milímetros. Então é importante sempre na escolha do fio a gente escolher também a agulha. Então, por exemplo, eu escolhi a agulha de 10 milímetros em função ao tamanho do meu fio, a largura do meu fio. Certo. Se por acaso você escolher um fio um pouco mais fininho, você vai escolher uma agulha um pouquinho mais fininha, para que ela possa fazer um acabamento ficar mais fechadinho da correntinha. Tá. Tá bom? Vamos começar então. Vamos começar. Você consegue fazer assim? Sim, vamos começar aqui. Eu vou começar aqui. Tendo essa imagem de cima é melhor, segurando aqui uma ponta do fio e essa extensão. Certo. Vou colocar a minha agulha aqui. Então eu virei um E aqui na minha agulha. Tá. Certo? Esse fio aqui, que é o maior fio que está aqui, eu vou passar ele dentro do meu E. Mostrou bem, olha lá. Então, eu já tenho meu primeiro ponto para começar a correntinha, tá? Aí, depois de feito esse E fechadinho, eu passo novamente aqui. Olha lá. E aí eu vou repetir esse passo até chegar no meu tamanho desejado. É interessante, quem nunca fez crochê, pode ficar tranquilo porque com esse fio e com essa agulha, como é maior, fica mais fácil de fazer. Bem mais fácil. Né? Para quem quer começar, inclusive, o crochê, porque o crochê ele ajuda a gente a fazer os acessórios, a gente tem bastante artesanato para casa, inclusive está bastante coisa em moda hoje em dia, né? Verdade. Antigamente era o rococó, né? Era feito pela vovó, né? E as queridas vovós, né? Então aqui é muito mais fácil da gente aprender. Então, feito isso, a gente vai fazer essa correntinha para fazer o tamanho do colar, que é em torno de... Deixa eu puxar aqui. É em torno de 75 centímetros, para que ele fique num comprimento que possa ficar na altura mais ou menos do busto, porque como ele não tem um fechamento, ele é fechado, né? Um colar fechado, ele precisa passar pela cabeça. Então, a gente faz aqui a correntinha. Tá? Perfeito. Então, eu já deixei as minhas correntinhas prontas. Quantas partes? Para o colar, nós vamos usar 6. 6? 6 correntinhas. Tá. 6 voltas da correntinha.
Então, eu tenho aqui 5. Tá. Eu deixei uma aqui pronta, Uhum. em que eu vou fazer aqui a amarração dela. No final, você deixou um espaço ali, né? Sim. Você termina a última Sim, correntinha. exato. É assim, olha, toda vez que a gente começa um trabalho, eu deixo um espaço, porque eu vou aproveitar isso aqui para fazer o fechamento da peça. Certo. E quando a gente finalizar esse trabalho, a gente também vai deixar um pedacinho, que é o que eu fiz aqui. Tá. O que a gente Perfeito. percebe é que a gente tem aqui os dois lados com uma medida sobrando. Ótimo. Feito isso, eu vou amarrar. Eu vou simples amarrar. nó. Um simples nó. Tá. Porque, na verdade, esse acabamento de amarrar, ele vai ser escondido, né, pelo trabalho de fechamento da peça, tá? Tá. Então, ele não vai aparecer. A gente não precisa ficar preocupado de que o trabalho não fica legal. Então, deixa eu só fazer aqui para ficar certinho. Com a tesoura, eu tenho que tirar aqui só do ladinho. Então, eu tenho 6 voltas feitas. As voltas, então, elas são feitas com um comprimento de 75 centímetros. Certo. Porque quando eu fechar esse colar, assim como aquele que está na demonstração, ele precisa como é que ficar fica, aqui olha lá. assim, nessa Fica altura. mais... Olha lá. Por quê? Porque aí a gente vai fazer ele passar, né, aqui pela cabeça e vira uma gola. Perfeito. Por isso que ele vira uma gola. Então agora nós vamos fazer O fechamento. o fechamento, né? Isso. Feito isso, eu vou pegar o mesmo fio de malha. Deixa eu tirar aqui do ladinho. Fica sofisticado, né? Fica tão bonito. Fica super bonito. E essa opção de colar, inclusive, se você, assim, algumas pessoas, por exemplo, falam, olha, eu não gosto do brilho, eu não gosto do acabamento, eu acho que fica muito pesado. Você pode fazer só o colar e usar só as voltas. Ele vai ficar uma gola sem a aplicação. Ou então, você pode fazer uma aplicação do mesmo tecido. De repente, fazer uma rosa de tecido e colocar aqui, fica super bonito. É mesmo. Né? Ou até mesmo usar um fio de malha mais fininho e fazer mais voltas, Aí fazer um acabamento fica bem diferente, cheio, bem né? cheio. E assim, o cinza, os tons escuros, eles estão em moda, Estão né? em alta. Estão Como em alta. esse que você trouxe Exato. também, né? É uma cor tendência. Bonita essa cor, É uma bonita. cor tendência. Então, a gente vai cortar Olha aqui... só, antes da gente mostrar essa parte, parece que tem um telespectador, uma telespectadora, fazendo ao mesmo tempo em casa Que legal! essa técnica ou essa peça. Vamos conferir, tem mensagem aqui Vamos no nosso conferir. telão. A Valéria de Guarulhos, oba, estou fazendo esse colar junto com a professora. Gostaria de saber quantas correntinhas, mais ou menos, devemos fazer para chegar no tamanho do colar. Obrigado. Olha aqui de... Ô, Valéria, beijo grande para você. Adorei isso. Olha, ao mesmo tempo aqui Sim. assistindo e fazendo. Isso é muito legal. Quantas Valéria, correntinhas, então? Valéria, são 6 voltas. Ela falou correntinha porque normalmente no trabalho de crochê eu não contei. Desculpa que eu fiz no centímetros, né? No comprimento. A gente pode contar aqui rapidinho, pode ser? Se você quiser, eu conto para Então, você. vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Olha lá. 7. Porque a Tati, ela usou o comprimento que são 75 centímetros, né? E aí agora a gente vai já esclarecer a dúvida do telespectador. Inclusive, se você tiver outras dúvidas, como nós estamos ao vivo, você pode mandar no nosso WhatsApp, tá certo? 50 correntinhas. Esclarecido. Então, Esclarecido. 50 correntinhas. Serão 6 Olha, se voltas. você quisesse um número cheio, hein? Pois é. Certo? Tá vendo? Então, são 6 voltas de 50 correntinhas. Certo. Tá bom? Perfeito. Feito isso, Como é que nós vamos fazer lá o acabamento? a gente Vamos vai ver. pegar aqui então, um pedaço do próprio fio de malha. Deixa eu cortar aqui. E a gente vai fazer a técnica de marinheiro, que é a técnica do nó escondido. É Certo. antiga. Olha lá. Técnica, inclusive, usada muito no macramê, mas que para os colares de fio de malha a gente usa bastante. Eu vou pedir para você posicionar para aquela Isso. câmera ali, Tati, por Então favor, a gente olha lá. segura aqui todas as voltas do colar, com essa amarração aqui, todas juntinhas aqui, porque elas são importantes que elas não devem aparecer, né?
E aí eu vou fazer aqui uma dobra no fio, de forma que eu deixe um gancho aqui. Certo? Feito isso, seguro o meu trabalho aqui. Com esse fio maior, eu vou passar na peça, bem apertadinho aqui, ó, bem juntinho. Eu faço assim, para fazer toda a extensão da peça. Toda a parte aonde a gente tem aquele acabamento que a gente não quer mostrar. Perfeito. Então, a gente... E como o fio é grosso, ele ajuda a esconder facinho, né? Verdade. Então... Olha lá. Aí como que é o arremate final ali? A gente vai passar esse fio, esse finalzinho do fio por dentro desse ganchinho que a gente deixou. Certo. Então a gente passa aqui, segura ele e com esse outro lado aqui que a gente deixou, a gente puxa ele para dentro para esconder. Por isso que a gente chama ele de nó escondido, tá? Olha lá. Vou... E aí é só decorar como quiser, né? Exato. Aqui eu vou a arrematar. sugestão, ó, você traz um... Isso são... Como é que você chama isso aqui? Corrente de strass. Corrente de strass. Corrente que de aí strass. você só borda. Na verdade, ela é colada para facilitar. Colada? Se a artesã tiver facilidade em trabalhar com o bordado, costurar mesmo, ela pode ser costurada. Você faz como se fosse uma pulseira, né? Exatamente. Envolvendo Inclusive, aqui, né? Você trouxe aí pronta só para demonstrar, a gente lá. já deixou pronta. Tá? Que Mostra ali para aquela esse câmera modelo. lá, por favor, olha lá, ó. Você Então, fez também, né, as correntinhas. sim. Agora, vira atrás pra gente ver, olha lá, ó. Olha que lindo, as correntinhas, a gente vai fazer 3 correntinhas de 15 centímetros aproximadamente. Uhum. Elas vão ser alinhavadas aqui, costuradas para elas ficarem fixas. Certo. E depois a gente vai passar cola e aí aplicar cola e aplicar uma Olha que correntinha lindo de que trás, fica. uma por uma.